Douglas. Você está vendo a tela? Não, compartilha ela. Boa noite a todos. Tá certa a tela, né? Perfeito. Beleza. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom a gente se ver, né? Sempre bom a gente conversar, falar das novidades do mês. E apesar de hoje ser dia 7, é a primeira vez que a gente vai falar do produto do mês, esse mês. E esse é um produto diferente, né? A gente está aí acostumado a sempre ter olhinhos em promoção e tal. E dessa vez a gente tem o soft gel do Turmeric. E a primeira coisa que as pessoas já perguntam é: será que é tão eficiente quanto o óleo? Né? Então, eu já quero dizer para vocês que sim, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então, só para vocês conhecerem, tá? Fora do Brasil, ele tem essa embalagenzinha preta, é a mesma composição. E aqui no Brasil, a gente recebeu essa embalagenzinha branca, tá? Nos outros lugares do mundo onde existe esse produto, é na embalagenzinha preta. Aliás, nos Estados Unidos, praticamente todas as embalagens deles são essas embalagens escuras. E aqui no Brasil, a gente tem essa embalagenzinha aí branca, tem mais uma carinha mais de Brasil, tá? Então, para vocês saberem que é o mesmo produto. Vamos falar um pouquinho, então, deste produto, tá? Eu não vou hoje falar dos aspectos físicos desse produto, químicos desse produto. Eu quero dizer quais são as funções e para que ele serve e como é que usa, tá? Então, hoje a gente vai falar das funções do Turmeric em soft gel. É uma forma muito prática da gente ingerir. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a Doterra foi a primeira a combinar o óleo essencial de cúrcuma, CPTG, com extrato de cúrcuma. Tá? São coisas diferentes. E a Doterra fez essa combinação perfeita. A cápsula é de câmara dupla, criando uma sinergia excepcional, poderosa com os tumerones e os curcuminoides, tá? Então, essa cápsula, gente, que vem o óleo, né, que vem o produto, ela é também parte do produto, ela também tem a sua função dentro do produto, tá? E para maximizar a eficácia desse produto e os benefícios, eles juntos, eles têm uma excelente resposta anti-inflamatória, tá? Eu vi uma pergunta aqui, depois eu volto nela, não consegui ler, passou rapidinho. Então, derivada de uma planta que é membro, né, da família do gengibre, e nas práticas indianas, na medicina ayurvédica, o óleo e o extrato de cúrcuma tem uma longa história, ou seja, não é modinha, tá, gente? Hoje a gente escuta muito falar de cúrcuma, mas não é uma modinha, isso eles já utilizam há muitos anos. Uma coisa interessante, a Índia é um dos países que mais tem fumantes no mundo, e é um dos países que tem o menor índice de câncer pulmonar, e os médicos atribuem uma parte disso ao excesso, né, ao consumo diário de cúrcuma por lá, tá bom? Vamos lá. Então, o turmeric, gente, faltou uma letra R aqui, desculpem, eu arrumo depois. Mas, então, destilado a vapor das raízes de açafrão da planta cúrcuma longa, o óleo essencial estimula a resposta saudável do corpo à inflamação e ao estresse oxidativo. É por isso que a gente escuta muito falar que o açafrão, né, é um antioxidante bem poderoso e pode apoiar a função celular. O óleo de cúrcuma tem dois compostos químicos únicos, o turmerone e o artumerone, que foram mostrados para ajudar o corpo com a absorção da curcumina, oferecendo suporte às defesas naturais do corpo. Tá? O extrato de cúrcuma, então, pode ser um dos nutrientes mais eficazes de suplemento existente, porque contém curcuminoides, que ajudam o corpo a combater os radicais livres e tem um papel na proteção contra danos oxidativos. Um benefício importante da cúrcuma né? A extração disso é a capacidade de manter uma resposta anti-inflamatória ao organismo e às questões celulares. Vamos lá. Então,
Funções, gente, do nosso produto, então, do mês, né? Em que ele nos auxilia, tá? Prevenção de câncer. Gente, os estudos científicos que têm sido apresentados sobre a cúrcuma têm mostrado excelentes respostas a reduções de tumores, tá? Inclusive, existem estudos aí publicados já, onde a pessoa não fez tratamento com quimioterapia e teve uma excelente resposta, e pessoas que fizeram também o tratamento com quimioterapia também tiveram excelentes respostas, tá? Então, excelentes aí no uso. Quem é que decide isso? Gente, é o médico, tá? Então, nada de não fazer um tratamento médico para fazer só o natural. Quem vai decidir isso é o médico, e você pode sim acrescentar à sua refeição, à sua rotina diária, o turmeric. Aliás, nós devemos acrescentar o turmeric dentro da nossa rotina diária, tá? Por tudo que a gente vai falar aqui, ele precisa entrar na nossa rotina. E eu até fiz uma pesquisa de mercado aí hoje para saber se o nosso estava fora do preço. Não está. O nosso produto está super dentro do preço que é praticado no mercado e a gente conhece qualidade do terra, tá? Então, essa planta, gente, ela pode combater as células cancerígenas e aumentar a eficácia da quimioterapia. Então, ela potencializa o processo de quimioterapia, tá? E radioterapia ajudando no tratamento do câncer. Próximo, ajuda a reduzir colesterol. Então, eu vejo aí muita gente preocupada, sempre tem ali a pergunta, que óleo a gente usa para reduzir o colesterol? Turmeric. Acrescentem as cápsulas, gente, diária à sua rotina. E aí você vai ter, então, uma ajuda com o seu colesterol, tá? Por quê? Ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, e os triglicerídeos do sangue, prevenindo doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral e arteriosclerose, tá? Alivia dores. Eu não sei se a Roseli está aqui, mas ela tem uma experiência de usar, na época ela usava o óleo, porque ainda a gente não tinha no Brasil as cápsulas, e ela fez uma cirurgia no ombro e ela teve uma melhora significativa do alívio de dores, tá? E tem muitas histórias aí, gente, de pessoas com dificuldades aí, com dores crônicas. O uso do açafrão é altamente recomendado. Tá gostando? Tá dando sono? Pessoal, vocês fechem o microfone, por favor, para a gente poder ficar só com. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, tá bom? Então, quando a cúrcuma é usada de forma terapêutica, ajuda a aliviar a dor de cabeça e as dores nas articulações, como a que acontece na artrite reumatoide, uma inflamação nas articulações que causa dor e dificuldade de movimentação, tá? Então, se você conhece alguém aí que tem alguma dificuldade aí com dores, excelente recomendar o uso da cúrcuma e que tá super fácil de ingerir, gente, nesse produto do mês. É só colocar duas soft gels, 2 cápsulas na boca e ingerir. Ajuda no emagrecimento. Pronto, agora todo mundo vai querer. Quem não queria até agora vai querer. Por quê? Por que ajuda, gente, com o emagrecimento? Primeiro, porque tem uma ação termogênica, tá? Então, aumenta aí o gasto calórico, o gasto energético e queima a gordura corporal, tá? E também ajuda a reduzir alguns marcadores inflamatórios que são determinantes para o não emagrecimento, tá? Então, aquele corpo inflamado, muito mais dificuldade para emagrecer do que um corpo sadio e limpo, tá bom? Previne doenças neurodegenerativas. Antigamente, a gente dizia que o câncer era o mal, né? Era uma doença terrível. E hoje a gente percebe que doenças degenerativas têm tomado aí grandes proporções. A gente vê um número muito maior de pessoas hoje com doenças degenerativas. Acredito também que a medicina evoluiu muito e hoje a gente consegue diagnosticar o que antes não era fácil de fazer, né? Mas ele previne, então, também doenças degenerativas. Por quê? Potente ação antioxidante. Então, essa questão de ser antioxidante, gente, o que acontece?
Nossas células, elas são, quando elas estão ali trabalhando, a grosso modo, tá? Eu vou explicar isso aqui de uma forma bem fácil de entender. Elas vão se deteriorando, e os oxidantes, eles vão oxidando, né, ali os gases que são formados ali pelas células. E o antioxidante tem essa ação de não deixar oxidar, de não deixar estragar o material celular, tá? Então, quando você tem ali um antioxidante, então por isso que a gente fala bastante, né? Use antioxidantes e tal, para não deixar degradar, para não deixar estragar, tá? E a resposta da cúrcuma para isso... Obrigada, gente. Obrigada, Mário. A resposta da cúrcuma para isso, o que ela faz? Ela é um anti-inflamatório que ajuda a melhorar a capacidade cognitiva, além de prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e demência. Como a gente tem visto isso hoje em dia, né? Uma alimentação das pessoas muito pobre, com falta de nutriente, e mesmo uma pessoa que se alimenta bem hoje, ela tem um problema sério, que os legumes que a gente ingere, eles não são mais puros, né? Aqui perto da minha casa tem uma horta, e eles falam que a horta é orgânica, eu acho o máximo. A horta está embaixo dos fios de linha de alta tensão, então toda a radiação, né, está ali, e quando chove aqui em Santo André, e aqui com aquele lugar de São Paulo, é altamente poluído, né? Então, mesmo uma horta que não tem agrotóxicos, ela sofre com os poderes do tempo e com a chuva cheia de poluição. Então, isso tudo vai estragando nossas células, tá? E a cúrcuma é uma poderosa aí, é um soldadinho para nos ajudar com isso. Item 6, controlar o diabetes. Também exatamente, Tati, só porque não colocam agrotóxicos, né? Mas mesmo a horta orgânica sofre aí com as consequências. Controlar o diabetes. É outra pergunta que praticamente escuto todos os dias nos grupos. Pessoal, fechem aí o microfone, por favor. Eu escuto praticamente todos os dias nos grupos. Como controlar o diabetes com óleo essencial? Né? Qual é o óleo para o diabetes? Como é que a gente faz? E a cúrcuma, ela é poderosa para ajudar com isso. Por quê? Porque ela melhora as funções celulares do pâncreas, que é o órgão responsável pela secreção da insulina, ajudando a diminuir, então, os níveis de glicose. Por isso que a cúrcuma, então, é uma boa opção para pessoas com resistência à insulina e diabetes. Detalhe, gente, a gente não precisa ter essas coisas para ingerir. A gente precisa ingerir para não ter essas coisas, né? Para não ficar doente. Óleos essenciais são feitos para cuidarem da saúde e darem suporte no momento de doença. Mas a gente precisa cuidar da saúde para não ficar doente, tá? Outra coisa, essa aqui para mim foi a minha maior surpresa do dia quando eu estava estudando esse conteúdo de novo, que é prevenir doenças alérgicas. Eu não tinha ideia que fazia isso. Mas olha que legal, segundo alguns estudos, a cúrcuma ajuda a prevenir doenças alérgicas como rinite e sinusite alérgica, asma, por inibir a proteção de citocinas, que são substâncias do sistema imunológico que aumentam durante as crises de alergia. Olha que incrível! Então, até para quem tem rinite e sinusite, que é praticamente 99% da população, a cúrcuma pode ajudar nessa questão também. Vocês sabiam disso? Vocês já tinham lido alguma coisa sobre questões alérgicas? Eu realmente não sabia. Isso para mim foi uma surpresa quando eu estava revendo esse conteúdo. Tratar problemas intestinais. Tá aí, né? O outro grande problema que a gente fala talvez todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, que são as questões de intestino e as questões aí de intestino inflamado, e sabendo hoje que o intestino é nosso segundo cérebro, então quando a gente não cuida do intestino, os problemas emocionais, as questões... Novidade, né, Silvia? Para mim também foi. As questões emocionais ficam ainda mais difíceis, então pessoas aí passando por depressão, ansiedade, transtornos e afins, precisam cuidar do intestino, e um excelente ajudante aí é as cápsulas de soft gel de cúrcuma, tá?
Então, tá ali, ó. Ajuda problemas intestinais, como diarreia, doenças inflamatórias intestinais, como colite. Gente, é impressionante o número de pessoas que têm tido colite. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho percebido como aumentou as questões intestinais, né? Como as pessoas estão sofrendo por isso. E doença de Crohn também, muita gente, eu vejo, eu sempre recebo, com que óleo eu trato doença de Crohn. Então, o turmeric é uma excelente opção em cápsulas, fica ainda mais fácil, tá? Ajudando as inflamações. Problemas de pele, e eu achei também isso fantástico. Se o turmeric tem uma questão de anti-inflamatório, faz muito sentido que problemas de pele também sejam, também tenham suporte dentro da cúrcuma. Tá? Então, uma ação anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. A cúrcuma pode ser recomendada na forma de cremes ou cápsulas, que é o que a gente está aqui hoje, para complementar o tratamento de problemas de pele como acne, alopecia, dermatite, líquen, plano bucal, psoríase. E a gente olhando para essas questões aqui, tirando o acne, mas as outras têm também um fundo emocional, né? E aí a gente já entendeu, então, que a cúrcuma pode também colaborar com isso. E aí é um tiro só que acerta 2 coelhos, né? É bem interessante. A questão é de ajudar a reduzir a depressão. Deixei essa por último, de propósito mesmo, porque a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão de depressão. Mas olha só, a curcumina, né, que é um dos componentes, pode influenciar no equilíbrio da serotonina e da dopamina, neurotransmissores que estão relacionados com o bem-estar e o bom humor. Por isso, a cúrcuma pode ser uma boa opção para o tratamento complementar em algumas situações como depressão, ansiedade e estresse. A gente tem falado muito sobre isso, né? As pessoas aí com questões emocionais, a gente fala sempre, né? Precisa utilizar aí um cítrico, a gente fala muito nas questões principalmente da dopamina, né? Os neurotransmissores do prazer, que são super influenciados, super ativos com os óleos cítricos, e aqui a gente vê a ação da cúrcuma de uma forma bem abrangente, também cuidando das questões emocionais, porque ela vai cuidar do intestino, ela vai deixar o seu organismo mais limpo, mais desinflamado, e aí isso pode fazer muito sentido. Eu tenho melasma, esses dias estou sentindo minha pele bem mais clara. Exatamente, né? Então, o uso da cúrcuma vai fazer com que o seu organismo inteiro entre em harmonia. E aí, o organismo inteiro, físico e emocional, você tem aí um equilíbrio perfeito. E a gente fala, então, do soft gel, gente, para quem ainda não recebeu, olha essa coisinha fofinha aqui, se você ainda não fez seu pedido do mês, mas é importante, então, colocar dentro do seu plano de ingestão, junto com os seus suplementos, aí quem faz suplementação, né, os outros produtos que a Doterra nos traz também, e alguma outra tipo de suplementação, acrescenta à rotina o turmeric diariamente. Quem é que pode ingerir turmeric? As crianças, né, acima de 6 anos, uma bolinha, gente, para criança, ok? E para os adultos, 2 cápsulas por dia. Minha recomendação, faça uso de manhã, tá? Faça uso logo pela manhã, 2 cápsulas, junto aí com os seus outros suplementos. E hoje a gente pode falar junto com MetaPower e todos os outros que você já utiliza, tá? Na cápsula, gente, facilita muito a nossa vida. Para quem não gosta de cúrcuma, eu gosto do óleo, eu tenho, coloco muito na comida aqui em casa, mas a cápsula ajuda muito, facilita para quem tem dificuldade de ingestão de óleo, porque não fica aquele gosto, fica rotando. Então, na cápsula já tem essa facilidade. E doTERRA sendo sempre doTERRA, né? Olha só que incrível, gente. O preço de venda, o preço regular, R$ 200, R$ 199. Nós normalmente pagamos R$ 149. E este mês, até o dia 15, não pagamos. Ganhamos. Ganhamos de presente, então, o turmeric com pedidos com 125 pontos até o dia 15 desse mês. Todo mundo vai ter o seu aí.
Disse o Mário aí no começo do mês que, como é um produto muito cobiçado, vai que acaba. Então, não espera acabar para chorar. Não espere acabar para chorar. Já faz seu pedido logo, garante o seu e já sai tomando, já vai garantindo aí uma dose extra de saúde. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse assunto? A gente vai encerrar a gravação aqui. Aí, ó, tô vendo.